o direito de emissão na posse, já que o assunto demanda outra ação, procedimento próprio para tanto. A decisão, esse caso, o doutor poderia até fazer embargos, viu? Não vai resolver porque nós sabemos o ego que um juiz, uma juíza tem. Mas eu faria, doutor, faria embargos de declaração, porque a sentença, ela é confusa, ela é confusa e contraditória, né? Porque como pode dar atenção, sendo que de fato não foram utilizados os meios do 525, né? Então, ela é confusa. Essa sentença, ela faz o quê? Ela cria uma confusão com o artigo 525. Agora, o prazo, você sabe que o prazo, até eu escrevi um livro recente sobre isso, mas o prazo de pré-executividade, apesar de não ter uma lei específica, um artigo específico, a doutrina, né, e a jurisprudência traz o prazo de 5 anos após a citação do executado na ação. Esse prazo não passou, não? O prazo O prazo para fazer a ação de pré-executividade, por mais que nós não tenhamos um artigo, a doutrina e a jurisprudência, ela fala que o prazo é de 5 anos, 5 dias após a citação do executado na ação. Esse prazo não passou, não? 5 dias. 5 dias contados de quando? Contados da citação do executado na ação. Eu acho que passou. Eu acho que eles utilizaram aquele prazo de 15 dias da impugnação. Então, nesse embargo de declaração, não menciona isso não, doutor, senão o doutor vai entregar a tese. O juiz, por dar uma decisão dessa, a coisa está estranha. A gente não sabe se tem contato, corrupção, má vontade, copia e cola. Não dá para esperar muita coisa de juízes, não. Uma vergonha nesse país. Mas guarda isso para o recurso de apelação. No recurso de apelação, o que o doutor tem que fazer? Abre um tópico e coloca lá, dá preliminar de nulidade. Preliminar de nulidade, antes do mérito, tá? O doutor vai fazer a peça de interposição, vai fazer a apresentação, colendo da turma, nobres julgadores, né? Aí vai abrir preliminar de nulidade. Preliminar de nulidade de vício grave. Preliminar de nulidade de vício grave. Aí o que o doutor vai fazer? É importante ressaltar que a exceção de pré-executividade deve ser igualmente pedida no prazo de 5 dias após a citação do executado na ação. Vírgula, pois o intuito é evitar que os bens sejam penhorados para a garantia do juízo. E fazendo com que os embargos à execução sejam, né, o instrumento de defesa mais adequado. Entendeu, doutor? É aí que tem a nulidade. Ou seja, se não tem defesa fática, não usar, olha que legal, ó, se não usar o 525 para fazer nada, como que na ação de pré-executividade eles alegam situações que não dá para proteger nada porque não tem defesa, você entendeu? É nulo. O tribunal tem que dar a nulidade da sentença. É claro que o doutor vai defender o mérito, claro, né? E outra dica também, viu, doutor? Até falei para o Paulo Henrique, o aluno lá do mestrado. Esse recurso cabe duplo pedido, tá? O doutor pode pedir a nulidade e a reforma, viu? Não pede só uma coisa, pede as duas. A alternativa. Porque a nulidade tem motivo para isso, viu? O doutor pode também falar, doutor, uma dica também, viu? Até falei na aula de ontem para os alunos. A exceção de pré-executividade, o doutor tem que deixar claro que ela serve para quê? Para alegação de créditos suspensos ou extintos, executado que foi indevidamente citado, a execução quando ela é nula. E nada disso aconteceu. Não tem sentido. Nem defesa fizeram, né? Nem defesa fizeram. Doutor, aí olha aqui o que ele fala, né? Que
para emissão na posse, né? Alguma ação reivindicatória, alguma coisa assim, né? E aí ele fala assim, explico melhor. Houve o reconhecimento da área, divisão do imóvel por força de acordo entabulado entre as partes. Todavia, a ação não versava sobre o direito de posse, mas tão somente cuidou-se de delimitar a extensão da área para cada condômino. É aquela questão inicial que eu falei, né? Não dá para separar as coisas, né? Realmente não tinha pedido expresso da emissão na posse, mas é uma característica da própria ação de divisão, a adjudicação do quinhão a cada, né, proprietário e a emissão na posse, né? Então a minha tese é essa, que não dá para desvincular uma coisa da outra. Não dá. Né? Então, assim, aí ele fala assim, com efeito, cabe ao proprietário intentar ação própria para reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua, se assim entender que sua estratégia jurídica ainda, após vários anos, seja conveniente. Olha ele querendo falar que usa o capião aqui. Na verdade, é algo que me incomoda muito, esses juízes incompetentes, né, que enxergam a vida de outro jeito, né, eles não querem julgar, eles querem dar consultoria, concorda? Porque falar isso, ele não está julgando, ele está dando uma consultoria, ó, faz os campeão aí, ó, porque aqui tá feia a coisa. O que é isso? Olha... Não, isso ele fez várias vezes no processo. Mas isso é culpa da nossa classe, porque a nossa classe não é unida, é cheia de ego. Você vai pedir ajuda para um colega advogado, ele não te ajuda, ele ou ela te ensina errado, né? É uma classe desunida, muito ego papocangu, né? Como dizia o falecido avô meu, ou seja, pouco conteúdo, né, para poder ter aquela arrogância, e uma OAB que não faz nada por ninguém. A OAB hoje, ela não ajuda o advogado iniciante, não ajuda o advogado velho, não ajuda ninguém, e muito menos a sociedade. É uma OAB política. Pede a ajuda do setor de prerrogativas para a OAB, para ver a atenção que o doutor vai ter. Nem responde e-mail. É vergonhoso. É vergonhoso. É complicado. Enfim, olha para você ver. Aí, ó, voltando ao assunto aqui, ele, né, dito isto, a alternativa não resta, senão reconhecimento da ausência de título líquido, certo e exigível, extinguindo-se o feito por consequência. Aí ele extingue o feito sem resolução do mérito. Meu Deus. E condena a gente ainda aos honorários. Aos começo. Doutor, tem que ser firme nessa ação, hein? Faz o embargos, tem que fazer esse embargos. Nesse embargos, o doutor é capacitado, eu te conheço, você é estudioso, você é fera, né? Você é um baita advogado. Não deixa barato, hein? Faz o embargos de declaração, abre um tópico do pré-questionamento, né? Dizendo que fica pré-questionado para efeitos recursais, porque o doutor vai usar embargos, esse embargos que o doutor vai fazer de declaração, o doutor vai usar para pré-questionar, para recurso especial extraordinário, entendeu? Não vai resolver, mas vai pré-questionar. No recurso de apelação, abre esse tópico da nulidade, porque o vício é grave, depois entra no mérito. O doutor vai levar isso, hein? Só não leva se tiver algo estranho no meio, corrupção. Pois é, doutor, eu achei muito estranho a forma, esses conselhos, né, dados nas decisões dele, tipo, olha, tem que verificar a questão da aquisição de propriedade por acessão, eles construíram lá, hein? Ou seja, tá dando todas as dicas, né? Na verdade, não é um despacho, não é uma sentença, é uma consultoria, um parecer. Ó, usa o capião, indenização, hein? Das benfeitorias. Pô, é isso, né? Assim, doutor, o judiciário não pode escolher um lado, parece que escolheu um lado, né? Pois é, justamente isso. Que vergonha, né? Que judiciário ruim nesse país, viu? Nojento. Assim, depois dessa decisão, na sexta-feira, eu falei, cara, eu vou ter que contratar um advogado que tenha nome, porque eu acho que só assim os desembargadores lá enxergarem um negócio desse, né? Porque se chegar um Zé Ninguém lá, né? Não sei. Apesar do direito, né? Eu, na semana passada, eu fui entregar uns livros, né? Eu fiz um livro de direito imobiliário em homenagem ao Supremo,
alguns pontos importantes que eu acho que o Supremo acertou muito. Eu estava conversando com alguns ministros, eles também entendem que o judiciário é ruim, é fraco. Eles entendem que a corrupção tomou conta. Não que não tenha, né? A gente não sabe, não posso, mas o judiciário está muito ruim, doutor. Está muito ruim. Olha o que o doutor está sofrendo aí. Absurdo. Ou seja, o Código de Processo Civil jogado no lixo, né? Ninguém respeita mais. Aí ficam preocupados, meia dúzia de gato pingado, fica preocupado em reformar o Código Civil para aparecer, porque a gente sabe que nem advogados são, né? Só vive de outra coisa, e não cuida do Código de Processo Civil de uma atualização, algo nesse sentido. É absurdo. É complicado, doutor. Assim, enfim, sobre aí, assim, as dúvidas que eu tenho, né? Você acha que tem alguma consistência essa fundamentação do juiz, que é necessário uma ação, sabe, uma nova ação, propositura de uma nova ação para requerer a emissão na posse, né? Olha, não é perdido fazer uma ação por fora, não é. Porque o doutor é advogado, o doutor já vai usar como uma ferramenta nova para forçar. Então, de todo mal não é ruim, né? Tudo bem, é um outro processo, outro gasto, outras custas, mas não é ruim. Só que nós temos um problema, né? Porque a possessória é uma ação traiçoeira. Passou muito tempo. Petitória, legal, o bom da petitória é que você vai para o lado do registro. Súmula 487, é mais segura. Sempre trabalhar com petitória é mais seguro do que trabalhar com possessória. Pensando numa reivindicatória, é uma boa. Só que você tem que trabalhar muito bem a jurisprudência, que a reivindicatória não tem prescrição. Porque se pegar um juiz ou juíza maldoso, maldosa, ele vai falar que tem prescrição de 10 anos. E aí você tem que bater que não tem. Porque direito de propriedade não tem prescrição. É um entendimento pacificado no Brasil. Acabei de reformar, através de um recurso de apelação, acabei de reformar a decisão do juiz em São Paulo, né? E assim, mesmo assim, doutor, se ele alegar que a prescrição de 10 anos, não é o caso, a ação de divisão estava em andamento, foi sentenciado em 2018, então assim, até nessa aí, teria que ser em 2028. Doutor, faz as peças. Se o doutor quiser marcar a mentoria, eu corrijo e também faço o advogado do diabo para ajudar o raciocínio, a tese e o nexo de causalidade. Fica à vontade. Você tem mais que um professor, você tem um amigo aqui. Me desculpe pela voz, eu estou com uma sinusite brava aqui, mas estou forte aqui. Não, tá certo. Doutor, então assim, eu acho que era isso mesmo, eram essas dúvidas, né? Ver se o meu raciocínio estava... Porque eu estava achando que eu era um analfabeto. Eu sei. É uma sensação horrível. Não, na verdade, o que aconteceu com o doutor, estranhamente, não sabemos porquê, foi uma fatalidade jurídica. Não tem pé nem cabeça. Não tem, assim... Eu acho que ficou muito bem provado nessa conversa nossa. Nós fundamentamos aqui. Não tem lógica, né? Pois é. E assim, eu vou ordenar essas dicas e depois eu acho que eu vou ter alguns questionamentos. Eu posso te mandar por escrito? Pode mandar. Pode e deve, tá? Pode e deve, tá bom? Conta comigo, fica com Deus. Um grande abraço, viu? Não. Prazer em revê-lo. Então, doutor, só uma questão. Era sobre a ação de arrendamento, né? Que arbitramento, né? Arbitramento de aluguel. Arbitramento de aluguel, né? Que já está lá tem 2 anos e nada, né? Agora, depois disso, eu tô com medo até de sair sentença. Mas não tenha não. A ação de arbitramento de aluguel é cara crachá. O juiz tem que olhar e falar, opa, você é coproprietário, tem que pagar aluguel proporcional para ele, aluguel, arrendamento. Então não tem que dar errado. Só se acontecer algo diferente disso, né? Mas não tem que dar errado, não fique preocupado não. Essa ação, não sei, acho que o juiz se empolgou aí. Meu Deus. Se empolgou. Acho que deve ter sido a tese dele, do curso de Direito. Viu? Não, doutor, se você ler esse processo aqui, absurdo. A primeira decisão dele, antes de deferir a desocupação em 30 dias, ele alegou que, ele falou assim, trata-se de ação de
ação de emissão na posse, ele estava entendendo que era uma ação ordinária, normal, e não um cumprimento de sentença. Ele fundamentou tudo. Eu falei, não, eu tive que ir lá, né, falar, não, doutor, isso aqui não é uma ação. Você não leu, né? Não leu o pedido de cumprimento de sentença. Isso aqui não tem... Sabe, os requisitos da inicial não estavam presentes ali, entendeu? Ele nem falou sobre isso. Bate muito nessa nulidade, hein, doutor? Não deixa de fazer o embargo, hein? Fica atento ao prazo, hein? Tá bom? Beleza. Qualquer coisa eu tô aqui. Muito obrigado. Tchau, fica com Deus. Mas que o professor se deu uma boa. Segunda-feira eu vou te mandar Tá bom. E a hora que o doutor tiver um tempinho, entra no site www.portalesu. Faz a pós lá comigo, tem o mestrado agora, tem os cursos acessíveis, bem legal, tá? Tá certo, doutor. Tchau, fica com Deus, tá? Muito Sucesso, obrigado. não desanima não. O judiciário é assim mesmo, é ruim. Tchau, é ruim. Valeu, Tchau, fica com Deus.